Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar do que aconteceu logo após o término do campeonato. Na segunda-feira, nada de descanso. Os pilotos voltaram para a pista com um brasileiro, com os dois brasileiros, Drugovich também o Pietro, que andaram bastante. Mas antes de falar deles, vamos dar uma geral, né? É um treino que é muito difícil de analisar, porque a gente não sabe a situação de cada equipe, mas talvez dê para dar alguma direção. Lembrando que eles estão no regulamento, muitos deles já para o ano que vem, que muda basicamente a altura do carro traseiro para tirar aquele efeito do bounce lá, do porpoising que eles falavam, que é quando o carro bate muito no chão. Espelhinho retrovisor, uns detalhes aí que algumas equipes estavam usando já conforme 2023. O que chamou a atenção, quem olha, né, os tempos ali, fala, pô, a Ferrari voltou a ser a Ferrari, né, do começo do ano. Eles estavam, os três carros, lembrando que é uma ótima hora para você testar os pilotos novos, por isso que os brasileiros andaram também. No caso da Ferrari, Sainz, Leclerc e Schwartzman, que guiou também pela Ferrari, que é o piloto de teste, viraram praticamente o mesmo tempo. Isso fala, esse moleque acelera muito, o Schwartzman anda muito bem, mas eu acho que enquanto o Sainz estiver fazendo o papel dele aí, não tem muito espaço para ele na Ferrari. Eles viraram praticamente o mesmo tempo, o Sainz um pouquinho na frente, mas o que chamou a atenção foi que eles andaram muito à frente, né, do resto, principalmente a Ferrari aqui no caso do Sainz, 4 décimos aí na frente do Gasly, que foi a outra surpresa. O Gasly agora indo para a Alpine no lugar do Alonso, já chegando, andando muito bem, inclusive melhor, né, do que os companheiros de equipe. O Dohan, que andou também no outro carro, ele acabou ficando um pouquinho mais para trás, a coisa de 4 décimos. Uma boa surpresa, outra coisa que eu não posso esquecer antes de falar da Williams. Esse tempo que o Sainz virou é 1 segundo mais lento do que ele virou na corrida, na classificação, no Q3 da corrida. Quer dizer, o carro do ano que vem é um pouco mais lento, mas não tudo isso. É um detalhezinho, eles não estavam mostrando realmente tudo que tinham, que é normal nessas temporadas. Também né, o motor eles tiram um pouquinho para evitar alguma quebra e, enfim, mais para ganhar milhagem com o equipamento do ano seguinte. Quem chamou a atenção foi a Williams, por 2 sentidos. Um, que eles foram a única equipe aí que viraram de fato mais rápido do que o Q3 da corrida, quer dizer, deram né, eles melhoraram em relação já à corrida, a classificação deles de 2 dias antes, né, desse treino. E o outro, Logan Sargent, que é o americano que entra para a categoria no lugar do Latifi, também já chegando, virando muito próximo ali ao Alex Albon, ali uma diferença de 1 décimo. Esse americano deve andar bem, é um moleque que foi campeão mundial de kart, vem com uma história vem de família boa, que está pondo ele lá, mas eu acho que vai ser um daqueles pilotos, assim como o Norris também, que é uma família boa de dinheiro até um certo ponto, obviamente, não é como o Latifi que vai, e o Stroll que vai comprando tudo, mas acredito que seja um piloto para ficar, pelo menos na Fórmula 1, sem dar vexame ou andar muito mal, e quem sabe uma surpresa, às vezes acontece também. Nick De Vries também na AlphaTauri andou legal. Aí falando da Aston Martin, né, o Alonso, primeira vez que andou no carro da Aston Martin, ficou atrás do Stroll em termos ali nem meio décimo, só que já vamos chamar atenção aqui, o Alonso com pneu mais duro, quer dizer, numa condição normal, o Alonso já estaria mais rápido que o Stroll logo no primeiro treino. Já o Drugovich, que também andou pela Aston Martin, ficou a 3 décimos do Alonso, mas na próxima página eu vou falar o porquê que eu acho que o Drugovich mandou muito bem, porque a diferença real mesmo foi menor. Ele estava com o mesmo pneu que o Stroll, uma diferença de 3 décimos e meio, mas que tem um outro ponto de vista que mostra que ele andou muito bem. E a Mercedes, que não decepcionaram, no fundo eles nunca foram para uma situação de classificação. O Hamilton andou com pneu C4, né, enquanto a maioria dos Reds, só ele e o Alonso aqui com os pneus mais duros. E o Frederic West, que é outro piloto também da Mercedes, andou bem, com um pneu, né, aí sim, mas com um composto mais mole, quer dizer, se você for analisar o tempo é próximo, mas com uma diferença, ele virou praticamente o mesmo tempo do Russell, mas que o Russell não saiu nem do C3, quer dizer, ele estava 2 compostos para mais macio, então não dá para... As equipes, na real, eles sabem a diferença entre os pilotos que a gente está falando. A gente fica dando uns palpites aqui, né? Mas olhando de assim, é uma diferença grande de pneus, virou próximo do Russell, mas com essa diferença. E agora vamos para o outro lado para falar por que eu acho que os 2 brasileiros andaram muito bem, né? Falando do Fittipaldi, só voltando aqui, né? Também na Haas, Hülkenberg virou
70 aqui contra um décimo e meio atrás, também do Hülkenberg, né, que também entra para a categoria de volta, né, na categoria na Haas. Uma pena o Pietro não ter pego esse lugar, mas também, de novo, ele fez um bom trabalho. Aqui a gente vê um gráfico para uma volta como se fosse de classificação, um gráfico meio irrelevante, porque os carros não estavam ali em condições de classificação. Mostrou uma Ferrari muito mais rápido, depois uma Alpine e uma Red Bull e uma Mercedes lá embaixo, uma Haas também, mas com pneus mais duros. O gráfico que interessa um pouco mais é esse aqui, ó, que já mostra uma Red Bull mais rápido. A gente está falando numa distância mais longa, onde é uma sequência longa, né, de voltas, e a Red Bull 4 décimos na frente da Mercedes. E a Ferrari, que foi aquela, né, equipe mais rápida em uma volta, no ritmo mais longo, ficou atrás da Alfa Romeo e da Alpine. Quer dizer, estranho esse lance da Ferrari, de ter andado muito rápido, colocou os 3 pilotos lá na frente, né, para fazer uma boa propaganda, mas nas andadas longas, nunca foram muito rápidos. Também não dá para ter a certeza, quantidade de combustível, é tudo, né, um achômetro esses testes quando de pré-temporada e também de fim de temporada. Mas o que chamou a atenção realmente foi a Red Bull voltar a andar muito rápido nessa situação mais longa. E aqui para falar dos brasileiros, o porquê que eu acho que os dois andaram muito bem. Eles juntam todos os trechos, né, os 3 trechos, e juntam para ver qual que é a real, né, dos pilotos. Juntando isso aqui tem uma diferença. Você pega o próprio Alonso, o próprio Hamilton está aqui, o Norris, com diferenças de trechos melhores do que o outro. Isso pode ser porque ou atrapalhou, ou porque errou, ou, né, na situação do treino cada um tem uma coisa. Mas o que mostra? Que Stroll, Alonso e Drugovich ficaram dentro de um décimo. Quer dizer, o Drugovich ficou na mesma condição, andando praticamente em termos de velocidade, juntando os trechos, os melhores trechos, de igual para igual. Só que lembrando que o Alonso estava com um pneu um pouco diferente. Então eu colocaria Drugovich exatamente colado no Stroll e o Alonso estaria um pouco para frente. Já o Pietro Fittipaldi viraria mais rápido que o Hülkenberg, quer dizer, numa situação para ver trechos aí mesmo e de quem virou, na mesma situação de pneus, eu acho que o Pietro mandou muito bem. O Hülkenberg também entrou, está se adaptando, né, ao carro depois de ter ficado um pouco afastado, mas os brasileiros mandaram muito bem. Próxima semana tem mais vídeo.